Epístola aos Hebreus, no capítulo 11, diz assim a palavra do Senhor, a partir do versículo 1. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos, pois foi por meio dela que os antigos receberam bom testemunho. Aleluia. Por isso que nós louvamos aqui que nós não nos movemos por aquilo que vemos, e sim aquilo que nós cremos. Nós, como servos do Senhor, primeiro nós cremos, depois nós vemos. Isso é fé. Fé naquilo que você vê não é fé. Fé é aquilo que você não está vendo com seus olhos carnais. E é através dessa fé que nós vamos agradar a Deus. E agradarmos ao Senhor é recebermos de Deus todas as suas promessas que estão guardadas no livro, que é a Bíblia Sagrada. Aleluia. Te convido nesta manhã a começar a viver aquilo que você almeja do Senhor. Viva agora. Creia que já está acontecendo, porque o Senhor, Ele tem todo o poder de trazer à existência aquilo que não existe. Aleluia. Glória a Jesus. Espírito Santo de Deus, feche teus olhos. Deus está nesse lugar. Deus está nesse lugar. E Ele está movendo o teu coração nestas primeiras horas, neste primeiro dia de semana. Creia, o Senhor está mudando a tua história. O Senhor está mudando a história daquele que você tem intercedido. Aleluia. Alegra teu coração, porque o Senhor tem o poder de fazer muito mais daquilo que pedimos ou pensamos. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, por estar nesse lugar, por estar, ó Deus querido, em condições de buscar, ó Deus querido, a tua face, e muito mais, ó Deus, de estarmos prontos para receber a tua palavra, Senhor, os teus ensinamentos, porque o Senhor há de nos capacitar a prosseguirmos nesta caminhada para o alvo que é o teu Filho amado Jesus. E nesta caminhada, Senhor, o Senhor venha nos usar como instrumento de transformação, como instrumento de salvação, ó Deus. Toma-nos em tuas mãos, ó Pai. Toma nas tuas mãos, ó Deus querido, o anjo desta casa, Senhor. Sê com teu filho, ó Deus amado, a sua família. Toma nas tuas mãos, ó Deus querido, os demais pastores, ó Pai, os obreiros, cada departamento, Deus. Sê com a tua igreja, usa-nos, ó Pai querido. Salva almas, ó Pai, para a glória do teu nome. Nos capacita nesta manhã, ó Deus, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Nós te ansiamos, Espírito Santo, como nós te amamos, como nós desejamos nessa manhã
nós, ó Pai, tudo em todos, ó Deus. Oh Pai, o Senhor é quem prevalece, a Tua vontade é aquela que prevalece, Deus. Pai, Tu és o nosso amigo, ó Deus. Tu és a nossa torre forte. Tu és o nosso intercessor quando não sabemos falar, ó Pai. Quando não sabemos pedir, quando não sabemos orar, ó Deus. Tu és tudo, Deus, em nós, ó Pai. Tu és a nossa força nessa manhã, Senhor. Amém. Estenda as suas mãos para cá, amados. Senhor Deus, queremos colocar nas Tuas mãos, Senhor, o Teu Filho, Senhor. Ó Deus querido, que o Senhor, ó Pai amado, venha cada vez mais usar o Teu servo, Senhor. Usa ele, ó Deus querido, para falar aos nossos corações, Senhor, nesta manhã. Nós repreendemos todo mal, toda interferência, tudo que vem de encontro, ó Deus querido, que venha se opor à pregação da Tua palavra, ao ensinamento da Tua palavra, seja repreendido em nome de Jesus, Senhor. Fala conosco, usa o Teu Filho em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Graça e paz, bom dia a todos. Está assim dando continuidade, né, ao nosso estudo, o livro de Hebreus. Que em nome de Jesus essa palavra possa trazer um despertamento para nós. Né, esse capítulo, qual capítulo? Glória a Deus, amém. A gente fica feliz, amados, quando a gente vê que as pessoas estão acompanhando, né? Isso é legal. Então, queridos, que nós possamos assim dar início. Esse capítulo 5, amados, tem muito ensinamento, né? Fala sobre o sacerdote, o sumo sacerdote, o sacerdote dos sacerdotes, que é o Senhor Jesus. Amém? E, queridos, eu trouxe nessa manhã, tem um videozinho que é muito legal, eu acho muito bacana, tem muito no YouTube. A gente coloca ali o nome do livro e tal. E ele dá um resumo, é muito bacana. E eu trouxe para a gente nessa manhã, na verdade, esse vídeo que eu trouxe, ele não fala somente do capítulo que a gente vai ler, né? Ele fala do livro todo de Hebreus. Eu acho muito bacana isso. Vou pedir para o Luiz colocar para a gente, tá? Aí eu vou fazer só uma observaçãozinha no meio do vídeo, mais ou menos, e a gente vai seguir. É muito bacana, é rapidinho.
Amém, queridos? Que nós possamos assim ter noção, né? Eu acho que o vídeo é muito bacana. Você pode procurar aí no YouTube que você vai achar praticamente de todos os livros da Bíblia. É algo assim que a gente consegue ter uma noção muito bacana e coisas que chamam a nossa atenção, acaba chamando a nossa atenção, né? Porque quando a gente começa a ler o livro, a gente vê ele assim, e muitas das vezes em partes. Mas quando você pega um resumo assim, né, pelo menos para mim, isso é muito bom. Eu consigo enxergar, né, realmente o objetivo da carta esmiuçada, né, de uma forma bem bacana. E o objetivo central, né, como ele fala ali, se afastar de Jesus. Né? Jamais deveremos se afastar do Cristo, porque nós entendemos quem Ele é realmente. Amém, queridos? Então, assim, eu quis trazer esse vídeo até para poder nos ajudar a dar esse início, né? Porque agora nós vamos começar a falar realmente do sacerdote, porque vocês viram ali que é muita história, né? E ali, até naquele vídeo ali, ele fala, né, que existe é contado a história, é contado todo o andar. Mas eu, por exemplo, quando eu pego um texto, né, para ler, como ele indicou ali, esmiuçar, né, pegar uma frase ou um versículo e você buscar. Muitas das vezes tem palavras dentro de uma frase que vai te levar a um entendimento maior. Né? A gente começa a ler e começa a olhar, né, como ele falou no original e tal. Às vezes é difícil, é complicado, né, não é muito fácil. Mas hoje em dia, né, com o auxílio da internet, com o auxílio do que a gente tem aí para usar para o bem, a gente consegue desenvolver bastante coisa. E trazer sempre a história, né, o texto para o contexto e para os nossos dias atuais. Amém? Vamos dar início, em nome de Jesus. Hebreus capítulo 5. Né? Então, o primeiro versículo, tá? Porque todo sumo sacerdote é tomado entre os homens e constituído a favor dos homens, nas coisas concernentes a Deus, para que ofereça dons e sacrifícios pelos pecados. Então, vamos lá. O sacerdote, né, ele era escolhido no meio dos homens. Por quê? O sacerdote, ele tinha que ser homem porque ele lidava com homens, ele lidava com pecados humanos, ele teria que ter esse discernimento. Uma palavra muitas das vezes diz, né, que alguns locais, ele fala que muitas das vezes os anjos queriam essa função, né, de vir aqui, de falar e pregar o Evangelho, mas foi dado aos homens, foi dado a nós, porque eu consigo entender, né, você consegue me entender, nós somos homens, nós somos falhos, todos nós somos falhos. Então, é um orando pelo outro e um suportando o outro. E nessa época aqui, amados, esse sacerdote, ele tinha que ter essa sensibilidade, né? Porque senão ele começava a olhar por cima, poderia, né, começar a olhar por cima e pensar que ele era Deus. E aí, se isso acontecesse, ele trazia, né, o próprio Deus trazia a realidade ao coração desses homens. Amém? No versículo 1 ainda, né, ele é encarregado de um trabalho espiritual. Ele está ali para levar os pecados do povo a Deus. Então, assim, mesmo sendo um homem, sendo falho, o trabalho dele era espiritual. Ele teria que se preparar espiritualmente. Então, nós temos que estar preparados a todo tempo, amados. Se nós somos sacerdotes da nossa casa, se nós somos filhos de Deus, se nós queremos falar da parte de Deus, temos que estar preparados a todo momento e a todo instante. Amém? Porque nós falamos não apenas a homens, mas falamos a homens de Deus. Amém? No versículo 2. E possa compadecer-te ternamente dos ignorantes e errados, pois também ele mesmo está rodeado de fraquezas. Quando eles falam aqui, amado, ignorante, é aquele que ignora. Né? Ignorante, muitas das vezes, a gente leva para o outro lado, né? Pessoa sem educação, mal educada. Mas não, o ignorante é aquele que ignora. Aquele que muitas das vezes erra
por não conhecer a verdade ou não saber a verdade. Então, ignorante, né? A pessoa pecou por algum tipo de ignorância. Cara, que eu não sabia que eu não podia fazer isso. Então, ele estava ali naquele templo para rogar e entregar sacrifício àquelas pessoas também. E aqueles que muitas das vezes também pecavam, né, no seu dia a dia. E ele estava ali para isso, para trazer a Deus, né, algo que pessoas muitas das vezes pecavam pelo seu dia a dia e muitas das vezes pecavam por aquilo que não conheciam. Por isso ele tinha que ser perito na palavra. Amém? Para instruir, para que de repente não acontecesse mais. Amém? E no versículo 3, e por esta causa teve ele tanto pelo povo, deve ele, tanto pelo povo, como também por si mesmo, fazer ofertas de pecado. Entende, amados? Ele é homem, falho como todos. Então a orientação era: faz primeiro a sua oferta, faz primeiro para você, porque você é homem. Você é sacerdote, mas você é homem. Você tem pecado. Então entrega, né, a mim, Deus falando, né, o seu sacrifício. Depois você entrega do povo. Entende, amados? Então, assim, você não está acima de ninguém. Eu te escolhi, você é escolhido, sim, mas você é falho. Então, traz a mim o seu sacrifício. Depois eu aceitarei o do povo. Amém? Pois ele tinha, né, queridos, as mesmas fraquezas. O sacerdote, a gente vai entender um pouquinho mais à frente, por que eu estou falando assim, né? O sacerdote tinha as mesmas fraquezas nossas, eles eram humanos, né? E só porque nós possamos assim acender a luz na mente, Jesus se fez homem. Amém? Entende, amados? Então, todo esse sacrifício, tudo isso que era queimado a Deus, que era levado a Deus, ele se fez homem, para que tudo se fosse consumado. Versículo 4, ninguém toma para si a sua honra. Versículo 4 diz assim: ninguém toma para si esta honra, senão o que é chamado por Deus, como Arão. Arão foi ali selecionado por Deus e chamado por Deus, como nós vimos ali, toda aquela descendência foi por eles. Amém? Então, assim, esse sacerdote, ele estava ali totalmente selecionado pelo Senhor. E aí eu digo uma coisa para vocês, amados. Eu anotei algo que veio ao meu coração, né? E nós precisamos se alertar bastante a isso. Diz assim: não tente ser quem Deus não te chamou para ser. Entende, amados? Não tentem forçar algo que Jesus não te chamou para ser. Não tentem se colocar em locais que Jesus não te chamou para ser. Não tentem forçar alguma coisa que Jesus não te chamou a fazer. Entende, amados? Eu, há mais ou menos uns 15 anos atrás, eu recebi eu creio que era uma profecia, porque a pessoa que me falou era profeta, e eu vi ela profetizando, eu vi Deus movendo na vida dela, através da vida dela, a vida de pessoas. E ela chegou para mim e falou assim: Wagner, Deus manda te dizer que você vai ser pastor. Eu falei: amém, irmã. Eu recebi, irmãos. Eu recebi. Queridos, eu nunca me coloquei nessa brecha, porque eu sei a grande dificuldade que é ser um pastor. Eu sei exatamente o que esses homens passam. Eu sei exatamente o quão pesado é esse ministério. Nunca me coloquei nessa brecha. Se Deus assim quiser realmente, Ele vai fazer. Eu creio nisso. Obrigado, Haroldo. Eu creio nisso. Mas não se coloque no lugar
aonde Deus não te chamou para estar. Não force uma barra. Não tente se colocar em evidência para que o homem te veja e seja movido a te colocar em algum lugar que você não foi chamado. Entende, amados? Hoje, pela misericórdia do Senhor, né, eu sou um presbítero. Fui consagrado nessa igreja, amém? Mas, sem mentira nenhuma, eu não galguei nada para chegar até aqui. De coração, amados, não galguei nada para chegar até aqui. Não, desculpa a palavra, puxei saco de ninguém, tá? Não me coloquei em brechas que não me cabiam. As coisas foram acontecendo conforme Deus foi liberando. Eu devo ter uns 20 anos de ministério, aproximadamente, fazendo um cálculo aqui rápido. Então, amados, tudo que eu aprendi até aqui, tudo que me foi ministrado, os pastores que eu tive, tá? Escolas dominical que eu participei, foi acumulando, acumulando, acumulando. E Deus vai colocando nas tuas mãos. Um belo dia eu estava na igreja, Wagner, ó, vai ser levantado obreiro. Eu falei, não, não quero. O pastor falou, rapaz, está maluco? Eu que estou falando, vai ser. Eu falei, amém, pastor. Eu tive um pastor também, baixinho assim, um velhinho, pequenininho, no dia lá e tal, fazendo coisa do diácono lá, vai ser diácono, todo mundo vai ser diácono, não sei o quê. Olhou para minha cara, tu vai ser diácono. Igual eu falei para o Haroldo, né, Haroldo? Haroldo ficou louco. Um dia que eu falei, rapaz, tu vai ser diácono, cara. Não, rapaz, vai ser obreiro. Eu falei, olha, escuta. Então, amados, é assim, tudo aconteceu dessa forma. E quando eu vim para essa igreja, eu estava em experiência presbiterial na minha outra igreja. O pastor chegou para mim e falou, cara, tu vai entrar, porque lá a gente entrava em experiência para presbítero, né? Você vai entrar em experiência presbiterial. Eram 3 meses, mais ou menos, e a gente era testado ali, né? Aí eu entrei. Queridos, o que eu poderia ter feito? Vou ficar aqui, me segurar, né? Vou pegar o... Depois eu vou para outro lugar. Amados, Deus incomodou, Deus falou, sai fora, eu meti o pé. Depois fiquei aqui um bom tempo, não lembro depois de quanto tempo eu fui me levantar da presbítero. Entendeu, amados? Então é a gente não tentar galgar alguma coisa que nós ainda não estamos preparados para suportar. A verdade é essa, amados. Nós não estamos preparados para suportar alguma coisa. O pastor Ivan foi evangélico, né? Depois foi para o mundo, e aí voltou, estudou e está aí. É assim que Deus prepara, amados. Deixa Deus preparar, deixa Deus fazer na tua vida, porque com certeza será bênção para você, para o seu irmão, para a igreja, para a sua liderança. Você vai ser bênção. Amém? E eu escrevi aqui também, né, mais ou menos o que eu falei mesmo. Sem um chamado divino, o ministério da palavra torna-se um peso insuportável para o obreiro, para a obra, para o pastor e para a igreja. Amém? Acaba se tornando algo pesado. Porque eu creio que Deus pode fazer da forma que Ele quer. Mas quando Ele treina e forja, quando você se deixa forjar, quando você se deixa a coisa andar da forma que Ele quer, muitas das vezes a gente forçando, Ele vai permitir para você poder aprender, mas aí tu vai aprender da forma errada, da forma que você acha que é, e aí Deus vai te moer um bocado, até você aprender. Entende, amados? Porque está em nós esse livre-arbítrio de escolher do seu jeito ou do jeito de Deus. Amém? Vamos seguir, queridos.
E aí no versículo 5 e 6, começa a falar sobre o sacerdócio de Cristo, né? Versículo, deixa eu beber uma água aqui. Delson, lê para a gente aí 5 e 6. Assim também Cristo a si mesmo não se glorificou para se tornar sumo sacerdote, mas o glorificou aquele que lhe disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Como em outro lugar também diz: Tu és sacerdote para sempre segundo a ordem de Melquisedeque. Amém, amados? Versículo 6, a ordem de Melquisedeque. Quando a gente deu aquela paradinha, Salmo 110. Ok? Então, Jesus não estava na ordem de Arão, mas estava na ordem de Melquisedeque. Amém? Vamos em frente. A semelhança de Arão, Cristo não glorificou a si mesmo para se tornar sumo sacerdote. E existe essa semelhança, tá? Existe uma certa semelhança de Cristo com Melquisedeque. Eu peguei só duas, só para a gente poder dar uma olhada. Ok? Não foi, em Melquisedeque, ele não foi ungido com óleo, mas pelo Espírito Santo. Jesus não foi ungido com óleo, mas ele foi ungido pelo Espírito Santo de Deus. Não ofereceu sacrifício de animais. Amém? Melquisedeque, ele não oferecia sacrifício de animais. Gênesis 14, 18. Quem pode ler? Gênesis 14, 18. Então, para que a gente possa corroborar o que eu estou falando. Então, Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Ele era sacerdote do Deus Altíssimo. O que ele trouxe? Pão e vinho, amados. O que Jesus trouxe? Pão e vinho. Amém? Essas são pequenas semelhanças. Tem mais, mas aí enchi a folha aqui, eu parei. Né, a gente vai lendo, vai achando um monte de coisa. Entende, amados? Então, essa era a semelhança desses homens. Homens bons, com coração aberto a Deus. Amém? Versículo 7. O qual, nos dias da sua carne, oferecendo como grande clamor e lágrimas, orações e súplicas ao que podia livrar da morte, foi ouvido quanto ao que temia. Jesus fez carne e se colocou como sacerdote, né? Mas ele deixou de ser Deus. Ele não deixou de ser Deus. Ele foi semelhante a nós e aos nossos pecados. Ele se fez carne, né? Nós sabemos disso. Passou pelas mesmas aflições, pelos mesmos desejos e se manteve em Cristo. Não se desviou nem para um lado nem para o outro. Se manteve firme. Esse é o nosso sumo sacerdote. Amém? E no versículo 7 ainda, eu peguei isso aqui que eu achei maravilhoso. Vamos lá. Lucas, capítulo 3. Delson, pega aí, Lucas, capítulo 3. O Delson vai ler 20 e 21. Ainda em Lucas, quem pode ler o capítulo 5? Levanta a mão para mim aí. O Delson já peguei. O Jamerson. O Jamerson vai ler para mim o capítulo 5, 15 e 16, Jamerson. Tá? Aí vai ter aqui também em Lucas, capítulo 6. Quem pode ler? Capítulo... Lucimar, gente. Bateu um apagão. Isso aqui é porque... Você sabe, Lucimar. A Lucimar vai ler o versículo 12, 6, 12. Delso, 3, 21. Jamerson, 5, 15 e 16. Lucimar, 6, 12. Mais uma pessoa, por favor, para ler o capítulo 23. Mais uma pessoa para ler um capítulo. Gente, acabou o povo? Glória a Deus. Irmã, 34. 34, tá? Então diz assim, por que eu estou pegando isso aqui, amados? Esse ensinamento que Deus deixa para a gente aqui no versículo 7, sobre oração. Oração. O que ele diz aqui no 7? Orações e súplicas ao que podia livrar da morte. Foi ouvido. Ele foi ouvido, amados, quanto ao que temia. Ele foi ouvido. Wagner, mas ele morreu, mas ele foi ouvido. Vamos em frente.
Início do ministério. Jesus no início do seu ministério. Pode ler, Delson. Amém? Orando. Ele iniciou o seu ministério orando. Amém? Oração mais importante que ensinar e curar. A oração é mais importante do que ensinar e curar. Vai lá no Jameson. Jameson é 5, 15 e 16. Amém? Oração, amados. Oração. Olha esse alimento. Mais importante que o descanso. 6:12. Passou a noite, amados, orando ao Senhor, falando com o Pai. A oração mais importante do que o descanso, do que o sono. Amém? Conclusão do ministério. Conclusão do ministério, 23:34. Pode ler, amada. Amém, queridos? E ele finalizou orando. E ele finalizou orando. Entende, amados? Essa é a nossa vida. Essa é a nossa vida. Eu passei por uma experiência que me deixou muito assim, impactado, vamos dizer assim, né? O meu pai, no finalzinho ali da vida dele, eu fiquei com ele em casa, porque a gente ficou com medo, né, dele de repente levantar e se machucar, né, ou de repente, né, já estava idoso e tal. Eu conversei com meu irmão, falei, mano, eu vou dormir com o papai aqui, e a gente vai revezando, eu e você, né? E aí acabou que não deu muito tempo para meu irmão revezar comigo, eu fiquei mais tempo lá. Meu irmão estava com algumas ocupações, enfim, né? Eu acabei ficando ali. Então, amados, eu não dormia direito, né? Você não acaba não dormindo bem, você não descansa. E de vez em quando eu acordava, né, e ficava de ouvido nele, às vezes eu levantava. O que meu pai estava fazendo? Orando. Amados, às vezes meia-noite orando. Eu acordava às 2, estava orando, e estava orando. Eu falei, gente, o pai não dorme? Não é possível. Então, amados, você vê de repente uma pessoa, igual meu pai era, né? Muito firme no que falava, muito certo nas coisas dele, muito broncudo, né? Que a gente brincava lá em casa, você é muito broncudo, mas era um cara que estava orando. E ele falava para mim, né? Eu oro muito por vocês, né? Ele orava pela nossa família. E eu sempre acreditei, óbvio, sempre acreditei, né? Mas nos últimos dias você vê um homem, né, que se converteu, viveu um evangelho, criou seus filhos, né, perdeu a sua esposa, e ele continuava orando. Ele continuava orando, continuava falando com Deus. Pela manhã eu já peguei algumas vezes, né, ele levantava, ele orava, ele agradecia a Deus. E na madrugada orando. E Deus recolheu. Deve ter recolhido orando, não sei, né? E aí, amados, o que eu quero falar para vocês, a oração é o nosso alimento. Se você não tem orado, começa a prestar atenção. Se olhe para você. Você não precisa, Wagner, eu não tenho tempo, eu levanto correndo, não sei o quê. Vai fazendo as suas coisas, vai orando, vai falando com Deus, amados. Vai falando com Deus, vai conversando com Deus, vai mostrando a Deus que você é totalmente dependente dEle.
Faça igual Jesus. Iniciou o teu ministério orando. Escolha orar ao invés de dormir. Escolha orar. Muitas das vezes, você sabe que, não digo socorrer alguém, né? Socorrer, nós vamos socorrer. Mas escolha orar do que você se colocar na doença do próximo. Não, o André está com a doença, eu vou me colocar no lugar dele, vou ficar com a mesma doença dele. Jesus, não é isso. Preciso orar por ele. Se coloque do lado dele, chore com ele, mas ore. Ore ao Senhor. Amém, queridos? Que nós possamos se alertar que a oração é realmente o nosso alimento. Amém? Vamos seguir, queridos. Como eu falei lá na frente, né? Aqui no final aqui do 7, fala assim, e foi ouvido quanto ao que temia. O que Jesus temia? Jesus temia a morte, ok? E eu falei que ele foi ouvido, mas ele morreu, mas ele foi ouvido, amém? Diz assim, eu escrevi, no seu clamor ele foi ouvido, não foi livrado da morte, mas Deus deu autoridade sobre a morte. Deus não livrou ele da morte. Deus se afastou para ele morrer, senão ele não ia morrer. Mas Deus deu a ele autoridade sobre a morte. Então, a última oração dele, amado, ele foi ouvido. Deus falou com ele. Deus ouviu ele, quer dizer. E se afastou, falou, olha, vai se cumprir em você o que eu planejei. Mas eu estou ouvindo a sua oração. Volta e toma aqui todo o poder. Amém, queridos? Versículo 8, vamos em frente. Ainda que era filho, aprendeu a obediência por tudo aquilo que padeceu. Ainda que era filho, aprendeu a obediência por tudo aquilo que padeceu. Parece que Jesus, assim, aprendeu algo, né, querido? Na verdade, Jesus sabia tudo. Né? Não é esse aprender, né? Como a gente, de repente, leu e está entendendo. Mas ele aprendeu a obediência. Diz assim, ele aprendeu como homem e não se desviou, cresceu e se manteve em obediência. Ele nasceu, cresceu, entendeu tudo, mas ele se manteve em obediência e em crescimento. Paulo diz em Romanos, pega aí, James, Romanos 5,19, faz favor. Romanos 5,19. Porque, como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim, pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Romanos, quem escreveu foi Paulo. Nessa carta de Paulo ele diz, essa é a obediência que está sendo dita aqui, amados. Esse é o aprender que está dizendo aqui. Que ele cresceu, se desenvolveu, foi o seu ministério. E essa obediência, que por um homem, pela desobediência, entrou, pela obediência, saiu e fomos livres. Amém? Vamos à frente. Versículo 9. E sendo ele consumado, veio a ser a causa da eterna salvação para todos que lhe obedecem. Fonte de salvação. Todo sacerdote de Deus tem que apontar para Cristo. Se for assim, o siga. Todo sacerdote de Deus, ele tem que falar dessa palavra aqui. Se você está em algum lugar, existe um sacerdote, existe alguém ministrando, existe alguém falando. Por isso que nós precisamos entender a palavra de Deus. Precisamos sim abrir a palavra. Você que está aí, se eu estiver falando alguma coisa, você precisa entender o que está escrito. Tem que saber o que está escrito. Porque se você não fizer essa leitura, se você não fizer essa pesquisa, você pode ser enganado. Muitas das vezes, amados, o altar, o púlpito, ele é usado para falar daquilo que achamos.
Aí eu acho isso, então eu interpreto assim e eu jogo para frente. Nós precisamos ter essa sensibilidade. Porque o nosso sumo sacerdote, ele não falou nada diferente. Ele pregou e nos ensinou a se manter em Ele, se manter em Deus. Nós precisamos entender sempre aquilo que realmente é verdade. E aí sim, siga à frente, vá em frente. E sendo Ele consumado, veio a ser a causa de eterna salvação para todos aqueles que o obedecem, o seguem. Versículo 10. Chamado por Deus, sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Nós falamos lá, né, da ordem de Melquisedeque, mas eu escrevi aqui, ordem de Melquisedeque. Então, essa ordem, né, de Melquisedeque, ela é citada 2 vezes no Antigo Testamento, né? Fala ali em Gênesis, porque o Salmo 110 eu já li, a gente já viu ali. Pega Gênesis aí, eu acho que a gente já, Gênesis 14, 18 a 24, também fala, né, se vocês quiserem anotar, Gênesis 14, 18, acho que vai até o 24, o Melquisedeque. Rei de Salém, trouxe pão e vinho, né, este era o sacerdote do Deus Altíssimo. 19, abençoou-se e disse, bendito seja Abraão, o Deus de Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entrou em teus inimigos, nas tuas mãos, e deu-lhe o dízimo de tudo. Aqui ele está abençoando a Arão, né? Então, assim, esse era o rei que iniciou tudo, que é toda essa linhagem. Amém, amados? Vamos em frente. Tá? E o significado da palavra, do nome, né, Melquisedeque, quer dizer rei de justiça. Então, assim, amados, na vida cristã, nós temos 2 momentos importantíssimos, tá? Só para a gente trazer uma reflexão aqui. Nós temos 2 momentos importantíssimos, que é o nascimento, é quando nós verdadeiramente entendemos a Cristo, confiamos em Cristo e nascemos novamente, né? O ato do batismo, o ato da confissão, o ato do que a gente realmente entende que Cristo é o único, e que nós podemos ler ali, né? Podemos ver lá no vídeo lá, que ele fala que o risco, né, de nós não seguirmos a Cristo e não, assim, querermos esse Deus, né? E o segundo ponto é o crescimento, amados. Nós precisamos crescer em Cristo. Como eu vou crescer em Cristo? Eu vou crescer em Cristo, vou mexer com músico aqui. Vou crescer em Cristo estudando música, né? Não, meu crescimento em Cristo é porque eu vou fazer uma escola de canto, vou fazer instrumento, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Você está crescendo em Cristo? De repente, no teu ministério, sim, ok? Aí você lê a palavra, você busca a palavra, você tem discernimento da palavra. Eu canto muito bem. Tá, mas e a palavra? Não, aquele louvor da Aline Barros é legal. E a palavra? Não, aquele solo, você entende, queridos? O crescimento no ministério, eu estou pegando louvor porque, desculpa, vocês estão aqui na frente. Então, assim, o crescimento no ministério precisa acontecer. Nós precisamos, sim, fazer com excelência, tá? Sim, totalmente certo. Mas e o seu crescimento espiritual? Você precisa tomar muito cuidado com isso. Ser ministrado pela palavra, ouvir a palavra, ler a palavra. Porque, já que eu peguei louvor, imagina você subir aqui e colocar, sei lá, o Zezinho dentro da cova dos leões, né?
De repente você vai começar a ministrar, você tem medo de ministrar, você não consegue ministrar. Muitas das vezes a sua trava ministerial, para de repente você ministrar, é porque você não conhece a palavra. Você não tem discernimento da palavra. Entende, amados? Nem que você leia para subir no púlpito. Não, hoje eu vou cantar o louvor tal, 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 tal. Então, peraí, entende, amados? Jesus só vai usar aquilo que você lê, aquilo que você absorve, aquilo que você tem noção do que você está falando. Entende? Então a gente precisa ler e precisa entender aquilo. Tá? Isso eu estou falando aqui, né? Peguei como exemplo o Ministério de Louvor, mas é para todos os ministérios, né? Menos da IBD, porque se a IBD, se o professor não souber aqui, dá ruim. Corre. Na IBD o pessoal tem que estudar, na correria, né? Então, assim, é para todos, amados, é para mim, é óbvio. Pastor Ivan, né? Se ele não estudar, ele fica para trás também, não tem jeito, né? Porque a palavra, como ela mesma diz, ela se revela toda manhã e a todo momento e a todo instante. Uma coisa que é muito importante, amados, ler a palavra é bacana, estudar é bacana pra caramba. Uma coisa que eu aprendi nessa pequena trajetória é que quando a gente abre esse livro, a gente começa a ler. Você quer ver uma coisa? Eu trabalhava lá na Barra, né, lá no Jacarepaguá. Eu ia lendo de madrugada, eu ia de madrugada para lá, eu ia de ônibus, então eu ia lendo, pegava o telefone celular e ia lendo. Às vezes ele lia vários capítulos, né? Engatava e ia embora. Mas, assim, tinha dia que eu não saía de um versículo. Ficava lendo o mesmo versículo. Entende, amados? Então, isso é experiência. É Deus falando com a gente. Né? É o novo de Deus. É a gente entender a palavra. Aí, assim, já que a gente está falando da palavra, vamos lembrar lá de Filipe. Não é isso? Jesus mandou Filipe sair correndo atrás do carro lá. Não é isso? Quem é que estava lá? O eunuco. Estava lendo. Ei, tu está entendendo o que você está lendo? Ele, cara, como é que eu vou entender? Estou lendo. Mas como é que eu vou entender? Né? É isso aí. Coisa complicada, não é isso? Então, como é que eu vou entender se não tem quem me ajude a entender isso? E aí aquele homem sobe, Filipe sobe, começa a falar com ele. O que acontece? Ali tem água. Posso me batizar? O que me impede de ser batizado? Opa, só vai te impedir se você não crer. Você crê? Creio, vamos lá. Amém, amado? Assim é a palavra. Experiência com a palavra a gente vai ter quando a gente começa a ler e começa a orar. É um conjunto. Leitura e oração, e Jesus vai falando. Eu volto a dizer, amados, não tente se colocar aonde você não foi chamado a fazer. Cuidado, muito cuidado. Muito cuidado. Amém? E aí, queridos, na verdade, o próximo capítulo é do pastor Ivan. E 11, 12, 13 e 14, não sei se o pastor Ivan já leu, mas tem uma ligação, né? Então, assim, eu não estou querendo muito entrar nesse restante aqui, não, porque senão eu vou entrar, vou acabar entrando. Eu acho que ele vai ter que dar uma volta. Forte, tá vendo? É assim, a gente é assim, gente. Tá? O que a gente puder ler aqui, eles ficam felizes da vida ali. Mas, enfim, vou falar rapidamente, tá? Do restante até o 14. Eu fiz um resumo breve, porque eu acho que, senão eu vou entrar no estudo do pastor Ivan. Tá legal? Então, do 11. Do qual muito temos que dizer, de difícil interpretação, porquanto vos fizestes negligentes para ouvir. Entenderam? Negligentes para ouvir. Vamos em frente. Porque devendo já ser mestres, pelo tempo que ainda necessitas de que se vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos da palavra de Deus, e vos haveis feitos tais de que necessites de leite e não de sólido mantimento. Porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentando a palavra da justiça, porque é menino.
mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão de costume, têm os seus sentidos exercitados para discernir tanto o bem contra o mal. Amém, queridos? Então, vamos em frente. No 12, tá? Eu deixei ali. Já deveriam ser mestres e ainda são aprendizes. Amém, amados? Ah, Wagner, mestre tem que estar aí na frente falando? Não. Você não precisa estar aqui na frente falando. Você precisa, quando você falar com autoridade. Você saber o que está falando. Não colocar a tua opinião no texto bíblico. É você falar do que a Bíblia diz. Amém, amados? É discernir aquilo que a Bíblia diz. É não ser enganado por pessoas que distorcem a palavra. Ok? É esse crescimento que os versículos estão falando. No 13, precisamos estudar a palavra. Ok? Aprender realmente a palavra de Deus. Crente que estuda a palavra tem tudo. Tem tato para coisas que não são de Deus. Concorda? Crente que estuda a palavra, que lê, que ouve. Gente, hoje para a gente está muito bom, não é verdade? A gente pode pegar um estudo, cuidado com quem você vai ouvir. Né? Eu gosto de Augusto Nicodemos, ele tem uma pegada boa, mas a gente que lê e entende a palavra, a gente consegue ouvir ele. Se você não entende muito a palavra, você não tem hábito de leitura, não veja Augusto Nicodemos. Que aí vai dar uma distorcidazinha, ok? Aquele livro lá que a gente lê lá, Hernandes Dias Lopes, o cara também é fera. Então, assim, gente, tem muita coisa para a gente ver, ouvir e entender. Né? Esse videozinho aqui, né, bacana pra caramba, 8 minutos, 10 minutos no máximo. Entende, amados? Então, assim, tá fácil para a gente poder absorver muita coisa. Tá? E quando a gente faz isso, a gente consegue detectar o que está fora e o que está dentro. Amém? No 14, a maturidade é resultado não apenas do conhecimento, mas, sobretudo, da prática. A maturidade é demonstrada pelo discernimento espiritual. A maturidade não é um resultado apenas do conhecimento, mas da prática. Como é que eu vou dizer isso, amados? Se você está absorvendo muito conhecimento, você precisa praticar. Porque se você está absorvendo conhecimento, esse conhecimento está entrando, e você não consegue botar ele para fora, você não consegue praticar ele, entender ele, e colocar ele em prática no seu dia a dia, algo está errado. Algo está errado. Se você está absorvendo conhecimento, dizendo que você precisa amar o seu irmão, e você não ama, está errado. Se você está absorvendo conhecimento, dizendo que você precisa ajudar os necessitados, e você não está ajudando, está errado. Se a palavra está dizendo que você precisa amar o teu esposo, a sua esposa, e não está acontecendo, tem alguma coisa errada. Entendem, queridos, o que eu estou querendo dizer? É o conhecimento entrando, mas a prática não está rolando. Então, quando acontece isso, nós precisamos de ajuda. Nós precisamos entender como que essa palavra funciona. Lembra lá de Filipe? Ele estava lendo, ele estava absorvendo. Mas como ele seria batizado se Filipe não estivesse ali ensinando ele, pela experiência que aquele homem tinha? Entende, amados? Então, se a palavra não está trazendo um resultado conforme é dito, pastor Ivan, procura ele, amados. Procura ele. Né? Porque a gente tem que mandar procurar pastor, bispo, entendeu? Porque, assim, algo de errado não está certo. Algo de certo não está errado. Entende, amados? Porque se você lê, você está entendendo.
mas não está saindo de você aquilo que está lendo, algo não está legal. Então eu preciso o quê? Opa, espera aí, vou pedir ajuda. Orar é um dos detalhes, né, que a gente falou aqui. E pedir ajuda, amados. Porque esse crescimento, esse entendimento da palavra, ele vem com os anos. Concorda? Vem com os anos. Pastor, tem quanto tempo de ministério? Você, mais ou menos? 20? Só de pastor. Quanto? 13 anos? 13 anos. Já dá para falar que... 13? Não sei. 8 anos? Entende, amados? Dá para falar que já viu tudo? Né? Não dá para falar, mídia. 8 anos de ministério. Fora seminário, fora a vida com Deus, né? A gente não consegue ver tudo. Mas, com certeza, ele viu mais do que eu, mais do que você. Entende, amados? Ouviu menos, mas teve mais experiência, consegue orientar. Amém? Que essa palavra possa ter, assim, entrado no nosso coração, nós possamos, assim, ter entendido quem é, né? Nós sabemos quem é o nosso sumo sacerdote, que é Jesus, né? Que nós precisamos orar e buscar a palavra, ter cuidado para não se colocar em local que Deus não te colocou. Amém? Isso é muito importante, amados. Jesus, quando quer te colocar em algum lugar, Ele vai te colocar. Ele vai te colocar. Não tem essa. Um momento vai chegar, a hora vai chegar, alguma coisa vai acontecer, tá? E Deus vai te colocar. Não tem essa. Lembra que eu estava lá na outra igreja? Experiência presbiterial? Saí de lá, não estou atrás de cargo, não. Eu quero a minha paz, eu quero viver, eu quero aprender a palavra. E Deus faz, amados. Ah, Wagner, estava correndo do cargo? Não, não estava correndo do cargo, não. Entendeu? Mas pelo menos eu consegui. Não, eu fiquei um pouco mais de tempo sem. Entende, amados? Então, assim, Deus vai fazer, da hora dele, no tempo dele. Honre a Deus, honre o seu semelhante, honre o seu próximo, e com certeza Ele vai fazer algo maravilhoso nas nossas vidas. Amém? Que essa palavra possa ter entrado no teu coração, amados. Pastor. Amém, glória a Deus. Você foi abençoado? Graça e paz, né? Primeiro, né? Vamos fazer certinho. Graça e paz a todos. Eu fui muito abençoado. Eu comecei a anotar algumas coisas ali, porque a gente que é pastor, a gente senta ali, começa a ouvir, seja quem for, esteja aqui em cima, então, seja o presbítero Wagner, seja o bispo, seja o pastor Helder, a gente se senta ali, começa a ouvir e vai vindo os insights na nossa mente, o que a gente pode, né, tirar mais de proveito. Eu não sei o que você conseguiu captar nessa manhã do que foi ensinado aqui através da vida do presbítero Wagner, mas para mim foi de grande valia. O receio dele de entrar no capítulo seguinte, né? Porque realmente o versículo 11 em diante aqui, ele já tem um respaldo lá no capítulo 6, mas eu queria, assim, não que o Wagner esqueceu de alguma coisa, o presbítero Wagner esqueceu de alguma coisa, mas eu queria somar com o que ele falou aqui no início, né, do capítulo 5. O autor ele destaca que o sacerdote era o quê? Era homem. A questão do homem, o sexo masculino, era questão obrigatória, porque quem, naquela época patriarcal, lá, quem resolvia as questões eram os homens. Tá? Hoje, as mulheres se desenrolam muito bem e resolvem muita coisa que o homem deveria resolver e não consegue resolver. A grande realidade hoje é essa. Mas naquela época era um período patriarcal, então o homem tinha que ser aquela figura ali de autoridade total. Então, por isso era homem. E o autor também está querendo dizer que era homem o quê? Natureza humana, falho, pecador, assim como eu e você.
Tá? E essa era o quê? Era o sacerdócio chamado levítico, né? Que foi ali o pessoal de Arão. Tá? Esse sacerdócio, ele se propagou e veio, até hoje existe em Israel, o sacerdócio levítico, que são os descendentes de Arão, eles ainda continuam nesse processo, mas era um sacerdócio sujeito às mesmas coisas que os outros homens. Por isso que ele tinha que oferecer o sacrifício primeiro por ele, como o presbítero Wagner falou aqui, e depois pelo povo. Né? Porque se ele entrasse lá na tenda, lá, né, no tabernáculo, um pecadozinho que fosse, meu amado, né? Vou falar um pecado que hoje dentro da igreja é muito normal, fofoca. Se ele tivesse feito uma fofoquinha ali fora, ele entrasse lá, ele ia ser fulminado se ele não tivesse feito o sacrifício por ele antes. E aí, né, vocês devem saber, a roupa deles era cheia de sininhos, sinetazinhas embaixo, que quando eles andavam faziam barulho. Eles entravam no sumo sacerdote com uma corda amarrada no pé, porque se o sininho parasse de tocar, o pessoal puxava o corpo lá de dentro. Era mais ou menos assim. Então, o sacerdote, ele era passivo de pecar, de errar. E aí o que eu queria trazer para vocês é que nós, pastores, também somos passivos de errar e de pecar. Como o presbítero Wagner falou aqui, não chame para si a responsabilidade, porque, amados, por mais que Deus nos capacite, nós temos a cobertura divina, é pesado demais. Não é fácil ser pastor. Sabe por quê? Eu vou dizer para você, eu não estou puxando sardinha para a minha brasa, para a minha liderança, pastor Cacau, para o bispo, não estou puxando sardinha, não. Eu estou falando porque é difícil. Primeiro, a gente está lutando contra o inferno. A gente está lutando contra as forças de Satanás, que quer nos derrubar. E também vocês, ele não está lutando só contra os pastores, não. Mas o pastor ele é um alvo maior. Segundo, que a gente acaba lutando contra alguns crentes. Né? Não é que alguns crentes acabam lutando contra a gente. Porque não aceitam a autoridade, não aceitam reconhecer que Deus colocou aquele pastor ali naquele lugar, que Deus levantou aquele homem para cuidar dessas vidas. Então, é muito difícil. E aí, terceiro, cada um acha que a gente deve governar a igreja de uma maneira. A Márcia acha que eu tenho que ir mais para o lado do louvor. Vamos supor aqui o bispo da igreja, Márcia, o bispo, o senhor tem que ir mais para o lado do louvor, tem que investir no louvor. E, né, aí o Wagner, o presbítero Wagner, quer que o bispo vá mais para o lado da palavra. Né? O Paulo quer que o bispo vá mais para a oração. Gente, a gente fica assim, ó. Então é difícil, é pesado. E a gente é sustentado pela mão de Deus. E sabe por quem, amados? Por vocês, quando vocês oram por nós. É quando vocês oram por nós, é que nós somos fortalecidos no Espírito. Porque é difícil. É difícil. E eu sei que é difícil para vocês também, porque o inimigo ele não está só visando o pastor. Ele está visando as ovelhas. E aí, quando ele abate o pastor, as ovelhas ficam como? Sem pastor para cuidar. Então, orem pelos seus pastores. Zelem pela vida dos seus pastores. Porque eu tenho convicção de cada um dos pastores aqui desta casa ama cada um de vocês e quer ver cada um de vocês no céu, junto com ele. Amém? Tá? E aí, como estava falando, né, os pastores são passivos. Jesus, porém, né, sacerdote da linha Melquisedeque, né, não teve início de dias nem fim. Uma das outras características, né, você falou do pão e do vinho. Jesus não pecou. Ele não precisou oferecer sacrifício de animal, de sangue. Ele ofereceu o seu corpo, o pão, e o seu sangue, o vinho, que hoje representa a nossa Santa Ceia. E quando nós participamos disso, nós fazemos parte dessa salvação em Cristo Jesus. Amém? Depois aqui no capítulo 11, que o presbítero Wagner não quis falar, mas eu vou dar uma entrada rapidinho, para a gente já terminar, já. Eu não vou avançar. Aí você já começa a mastigar isso para domingo que vem. Que domingo que vem eu vou falar bem mais completo sobre isso. Quantos anos dura uma vida discente? Uma vida de aluno? Quantos anos dura, em média?
Vamos colocar do ensino fundamental ao ensino médio. Quanto tempo dura mais ou menos? Uns 9 anos, não é isso? Mais ou menos? 8 anos, né? 8 anos. Beleza. Quanto tempo dura uma faculdade? Dependendo da faculdade, 4 anos, 5 anos, 6 anos. Vamos botar 4 anos. Então, a gente tem 8 com 4, 12. 12 anos. Uma faculdade de curso superior. Um mestrado, quanto tempo dura? 2 anos. Então, aqui todos nós já somos adultos, já passamos pelo ensino médio, já passamos pelo ensino fundamental, já passamos pelo ensino médio, alguns já passaram pelo curso superior, alguns já fizeram mestrado. Amados, quanto tempo você tem de igreja? Aqui no versículo 11, cadê aqui? Não, no 12. Olha que o autor de Hebreus diz, com efeito, devendo, olha a cabeça do homem, com efeito, devendo, já o quê? Ser mestre. Por quê? Por causa do tempo decorrido. O autor dos Hebreus está olhando para a igreja e falando assim, olha só, o tempo de igreja que você tem, você já tem que ser mestre na palavra de Deus. Você já tem que, sim, saber de cor e salteado. O prefeito Wagner estava falando aqui sobre o louvor, né, sobre o louvor ter essa interação com a Bíblia. Essa semana eu estava conversando com o Eric. Eu estava dando um pega lá no Eric, lá, porque a Emily, eu estou vendo a Emily bem aplicada nas coisas, o Eric mais devagar. Não que ele não faça, mas mais devagar. Eu estava fazendo, meu filho, olha só, você está lá em cima do púlpito, tocando sua guitarrinha lá, mas você está transbordando. Não é só na hora que está ministrando palavra, que está ministrando sobre a igreja. Não é só na hora que você está abrindo a boca e cantando, que você está ministrando. A sua música, Giovanni, quando você está no teclado, ela transborda o Espírito Santo para a igreja. Mas você está cheio de quê? Eu perguntei para o Eric, você está cheio de quê? Para você transbordar para a sua igreja. Porque para vir aqui para frente, para subir nesse altar, amados, primeiro nós precisamos estar debaixo da misericórdia de Deus, que nenhum de nós somos capazes para isso. Nenhum de nós. Porque eu estudei, porque eu fiz 4 anos de seminário, isso não me capacita a estar aqui na frente. Quem me capacita a estar aqui na frente é Deus. Então, nós precisamos ter isso. Vamos subir, até mesmo, não vou nem dizer de subir aqui no púlpito, não. Eu vou dizer da obrigação de cada um de nós como crente do Senhor Jesus. Pregar o Evangelho. Como que você vai pregar o Evangelho se você não está cheio dele para transbordar para as pessoas? Precisamos estar cheios para transbordar, para as pessoas verem. Hoje é tão difícil a gente ver uma conversão na igreja, amado. Eu sou do tempo que, assim, a gente fazia um apelo na igreja, vinha 4, 5 pessoas, 10 pessoas na frente e aceitavam Jesus. Mas por quê? Porque as pessoas olhavam para os crentes e viam transbordar o Espírito Santo, viam a luz brilhar, viam a diferença. Hoje é mais difícil. Então a gente precisa ter isso em mente, amados, em nome de Jesus. Tá? Vamos buscar a palavra de Deus, vamos estudar. Foi quem que... Uma pessoa perguntou assim, quantas vezes já leu a Bíblia? Eu falei assim, eu já li 3 vezes e meia, estou indo para a 4ª vez, mas é uma vergonha. Eu, com mais de 20 anos de crente, só li a Bíblia 4 vezes. Eu li 3 e meia, estou indo para a 4ª vez. Aí a pessoa, mas você não cansa de ler a mesma coisa? Você não sabe qual é a história? E aí é o que o presbítero Wagner falou, assim, a palavra se renova. Cada vez que você olha aqui, cada vez que eu olhar aqui o mesmo versículo que ele leu 50 vezes daqui até Jacarepaguá, cada vez que ele olha, Deus traz um novo entendimento para cada um de nós. Precisamos, amados, precisamos comer isso aqui. Precisamos comer. Lá em Apocalipse diz que o anjo mandou João comer um livro. Não era a Bíblia, não, tá? Mas a gente precisa comer a Bíblia. Sabe por quê? Porque resta pouco tempo para nós perdermos essa liberdade aqui. E aí vai estar no coração, na nossa mente e na prática, que é o final que você deu aqui. Muito conhecimento, mas também muita prática, em nome de Jesus. Amém? Que você possa, nessa manhã, sair daqui com essa lição maravilhosa que o presbítero Wagner deu, esse pedacinho que eu ajudei aqui, não é que faltou, não, é só como diz o bispo, um bônus, né? É um bônus. Então, que a gente possa pôr em prática tudo aquilo que nós temos aprendido aqui na casa do Senhor. Eu tenho visto aqui, amados, a palavra de Deus ser ensinada
Eu já falei algumas vezes para o bispo, assim, o dia que a igreja parar de ensinar a palavra de Deus, eu vou embora, porque eu quero ouvir a palavra de Deus. E nós temos visto aqui a palavra de Deus ser ensinada. Então, que nessa manhã esse ensinamento possa ser gravado no seu coração e você pôr em prática. E que nós possamos, através do nosso testemunho, fazer com que pessoas entrem por essas portas e aceitem a Cristo como seu único e suficiente Salvador. A salvação não é só para você que já está salvo. A salvação é para aqueles que precisam ser alcançados. E eles serão alcançados através do nosso testemunho. Amém? Que nessa manhã você seja grandemente abençoado. Vamos passar pelo nosso momento de ofertório, tá? Que nessa manhã você possa, vamos se colocar de pé para que nós possamos fazer o nosso momento de ofertório. Você possa trazer a sua oferta até o altar do Senhor, reconhecendo que Ele é que tem suprido as suas necessidades. É Ele que tem sustentado o seu lar, a sua casa, é Ele que tem mantido a sua saúde, e você não vai estar barganhando com Ele, você está reconhecendo o senhorio dEle na sua vida. Amém? Bendito Deus, Pai querido, Senhor, nós queremos nesta manhã, ó Deus, entregar a Ti, Senhor, parte daquilo que Tu tem posto em nossas mãos, Senhor, como mordomos da Tua casa, ó Pai. Ó Deus, reconhecendo que Tu és o Senhor de todas as coisas, Senhor, Tu és aquele que tem nos sustentado, que tem nos mantido, ó Deus, ó Pai querido, Senhor, e assim nós somos gratos por isso, ó Deus, e queremos Te entregar, Senhor, ó Pai, a nossa oferta nessa manhã, ó Deus, apresentar a Ti os nossos dízimos, ó Deus, em nome de Jesus, Pai. Amém e amém. Pode vir até a frente, em nome de Jesus. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que Tu és meu Deus, totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Glória a Deus. Permaneça de pé mesmo para nós orarmos já para o final. O Espírito Santo de Deus vai encher os vossos corações logo mais à noite. Assim como encheu agora pela manhã. Logo mais à noite vão ser cheios novamente. Amém? Soberano Deus, Pai querido, muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade, Senhor, nesta manhã, ó Deus, de estarmos na Tua casa, Senhor. Ó Deus, de recebermos, Senhor, esta lição, Senhor, abençoado, ó Deus, através da vida do presbítero Wagner, ó Deus. Pai, continua, Senhor, abençoando o Teu filho, fortalecendo, dando, Senhor, entendimento e sabedoria, Senhor, para que ele faça, Senhor, e cumpra, Senhor, o chamado dele na Tua casa, Pai. Deus, em nome de Jesus, ó Deus, abençoa a Tua igreja, Senhor, que tem entendido, ó Deus, a necessidade de estarmos, Senhor, na escola bíblica dominical, ó Deus, aprendemos mais de Ti, mais da Tua palavra, nos fortalecendo em Ti, ó Deus, buscando o conhecimento, Senhor, que é necessário, ó Deus, para enfrentar, Senhor, o inimigo de nossas almas, ó Deus, e para, Senhor, arrebanharmos, Senhor, as ovelhas, Senhor, que estão perdidas, ó Pai. Deus, continua nos fortalecendo, ó Pai, em nome de Jesus, ó Deus. Deus, agora, Senhor, em nome de Jesus, nos dá, Senhor, um restante de domingo abençoado, ó Deus, que logo mais, Senhor, possamos estar na Tua casa, Senhor, ouvindo da Tua palavra, Senhor, recebendo, Senhor, de Ti, Senhor, aquilo que Tu tens para as nossas vidas, ó Pai, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Vá na paz do Espírito Santo, na paz de Cristo, o nosso Salvador, em nome de Jesus. Que a graça e o amor de Deus, a paz de Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Santo Espírito de Deus seja sobre a sua vida, não só hoje, mas para todo sempre. Amém. Deus vai fazer muito